Hoje nós vamos ver aqui uma entrevista reveladora a respeito de Fátima, a respeito dos castigos previstos por Nossa Senhora, a respeito dos grandes acontecimentos que estão por vir ou que já estão chegando, tudo isso relacionado com o Padre Pio e o testemunho de quem é, nada mais, nada menos do que o Padre Gabriele Amorth, que faleceu recentemente, mas que autorizou que, depois da morte dele, essa entrevista fosse publicada. E é sobre isso que nós vamos falar. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Brasil e Portugal, não percam, esse tema é maravilhoso. Meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio. Bom, Fátima, os castigos de Fátima sempre foi um tema assim de interesse geral. Todo mundo, eu vejo muita coisa na internet, né, que às vezes até meio fantasiosa a respeito dos castigos de Fátima e tudo mais, mas tem muita. A verdade talvez seja terrível, não precisa sequer ficar fazendo exageros para assustar as pessoas, né? Porque a verdade de si já basta. Mas antes de começar a entrar nisso, e por que nós vamos entrar nisso, eu queria dizer para vocês que no final nós vamos rezar juntos, vocês e eu, um ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria. A devoção ao Imaculado Coração de Maria é tão pedida por Nossa Senhora de Fátima para afastar os castigos, né? Vamos rezar esse ato que foi escrito pelo Papa Pio XII, né? E fique comigo até o final. Mas eu queria antes dizer o seguinte: a nossa campanha de entronizar o Padre Pio em cada lar continua de vento em popa. Foi uma maravilha. Essa semana nós inauguramos o site que vocês vão ver aqui embaixo, padrepioemcadalar.com.br, e você lá, naquele site, basta você pôr seu nome, seu endereço, você pede e consegue e recebe pelo correio uma foto benta do Padre Pio para você entronizar na sua casa. No verso da foto, nós temos um texto da consagração do seu lar, a proteção do Padre Pio, e eu tenho certeza que você vai ficar tão encantado que vai querer fazer parte do quê? Do grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, se é que você ainda não é. Mas isso nós vamos falar mais para frente, tá bom? Porque é o grupo Filhos Protegidos do Padre Pio que permite que a gente faça essa distribuição gratuita. Vamos entrar, então, direto no que o Padre Pio sabia a respeito dos castigos de Fátima e das previsões que o Padre Pio fez, previsões terríveis para os nossos dias. Isso vocês vão ver ao longo do texto, que fica claro. Isso não é para daqui um século, isso não é para daqui 50, 100, 200, 300 anos, não. É para os nossos dias. Bom, muita gente, portanto, vai ver, né? Isso saiu no site 1 Peter 5, né? Então, são trechos de uma entrevista concedida ao jornalista José Maria Savala, que é famoso pelos livros que ele escreveu a respeito do Padre Pio, concedida pelo padre exorcista Gabriele Amorth, antes de falecer, e ele fala sobre o terceiro segredo de Fátima e o Padre Pio. Nós vamos ver nessa entrevista, a gente vai precisar ler com muito cuidado para poder interpretar, porque tem algumas coisas aqui que estão nas entrelinhas. Essa que é a verdade. Nós vamos ter que escogitar o que pode ser. O Savala vai e pergunta para o padre Gabriele Amorth. Ele fez uma entrevista e o padre Gabriele Amorth, ele pediu autorização para publicar isso aqui, e o padre disse: depois da minha morte, pode. O padre Amorth faleceu, acho que há uns 2 anos, uma coisa assim. Bom, eu sempre erro um pouco as datas, mas é um falecimento recente. Então, o Savala pergunta para ele assim: perdoe-me por insistir no terceiro segredo de Fátima. O Padre Pio o relacionou, então, com a perda da fé dentro da igreja, porque num vídeo antigo nós vimos isso, que o Padre Pio falava que havia um grande castigo, esse grande castigo era a perda da fé dentro da igreja. E o Padre Pio acrescentava: vai chegar uma hora que nós vamos ter 2 igrejas e as pessoas não vão saber qual é a verdadeira. É trágico. Isso é muito pior do que qualquer outra coisa que a gente possa imaginar para nós católicos que temos o senso católico da verdade, de querer saber que nós estamos numa instituição indefectível, verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. De repente, o demônio vai criar uma situação que nós não vamos saber o que é certo, o que é errado. É o que ele dizia. Vamos ver agora, nessa entrevista, que outras luzes ele nos traz. O padre Gabriele, ele pergunta, então: padre, o Padre Pio relacionou
o terceiro segredo de Fátima com a perda da fé dentro da igreja, o padre Gabriele franze a testa, levanta o queixo e ele parece muito preocupado. E aí o padre Gabriele responde: na verdade, um dia o padre Pio disse-me com muita tristeza. O padre Gabriele era filho espiritual do padre Pio, conviveu muito tempo com o padre Pio, tinha muito contato com o padre Pio, tá claro? Só para vocês entenderem o contexto. Ele olhou para mim com muita tristeza e me disse: sabe, Gabriele, é Satanás que foi introduzido no seio da igreja e dentro de muito pouco tempo virá a governar uma falsa igreja. Vocês estão vendo que é a mesma coisa que eu disse antes, uma falsa igreja, portanto, haveria uma outra, né? Que não seria a igreja verdadeira, mas que confundiria os católicos. Né? O Savala pergunta para ele: oh, meu Deus, algum tipo de anticristo? Quando ele profetizou isso para o senhor? Aí o padre Gabriele Amorte diz: deve ter sido por volta de 1960, pois eu já era padre na época. O Savala vai e diz para ele assim: bom, isso foi por isso, então, que João 23 teve tanto pânico em publicar o terceiro segredo de Fátima para que as pessoas não pensassem que ele era o antipapa ou o que quer que fosse. Quer dizer, João 23 teria evitado de publicar porque o terceiro segredo falaria sobre isso, né? Um leve, mas conhecido sorriso surge nos lábios do padre Amorte e ele não responde. Deixou mistério. Deixou mistério. Não quer dizer que o segredo de Fátima não tenha sido revelado. Existe muita discussão a esse respeito, né? Mas o padre Pio sabia de coisas que talvez nem estivesse escrito lá. É o que eu deduzo daqui. O Savala vai e pergunta: o padre Pio disse mais alguma coisa sobre as catástrofes futuras, terremotos, inundações, guerras, epidemias, fome? Ele aludiu às mesmas pragas profetizadas nas Sagradas Escrituras? Quer dizer, nós vamos ter essas tragédias acontecendo pelo mundo inteiro? O padre Amorte responde: nada disso importava para ele, padre Pio, por mais terríveis que fossem, exceto pela grande apostasia dentro da igreja. Uma grande apostasia. Né? Quer dizer, gente que abandonaria, deixaria de ser católico, deixaria, inclusive, fazendo-se de católico. Né? Uma grande apostasia, caindo em heresias, etc., mas continuando dentro da igreja. Né? Então, nada disso importava para ele, por mais terríveis que fossem, que as hecatombes, etc., exceto pela grande apostasia dentro da igreja. Era este o problema que o atormentava realmente e pelo qual orou e ofereceu grande parte do seu sofrimento, crucificado por amor. Olha que impressionante. Esse era o grande problema que atormentava o Padre Pio. O Savala pergunta: o terceiro segredo de Fátima? Padre Amorte: exatamente. O Savala pergunta: existe alguma maneira de evitar algo tão terrível, Padre Gabriele? E o Padre Gabriele Amorte responde: há esperança, mas de nada serve se não for acompanhada de obras. Quer dizer, não adianta só ter esperança. Vamos ter esperança, mas não vamos fazer nada. Tem que fazer o que Nossa Senhora pediu em Fátima. Tem que realizar obras de apostolado. Tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, pelo bem das almas, para a conversão das almas, para que mais pessoas se convertam e, com isso, os pedidos da Nossa Senhora de Fátima, os apelos da Nossa Senhora de Fátima, sejam atendidos. Então, ele diz assim: há esperança, mas de nada serve se não for acompanhada de obras. Comecemos consagrando a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, recitemos o Santo Rosário, olha aí, minha gente, o Santo Rosário, certo? Façamos todos orações e penitências. Está aqui, esse é o trecho da entrevista. Eu aproveito, daqui a pouco vou fazer um outro comentário para vocês verem como tudo isso tem a ver com Fátima, com o castigo de Fátima, com essa grande apostasia, com essa grande provação contra a fé dos católicos. Né?
Antes disso, eu queria lembrar vocês, olha, quem telefonar agora, hoje, para o 0800 006 1223 e se inscrever no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio, com uma colaboração equivalente a R$ 2 por dia, você vai ganhar esse terço maravilhoso do Padre Pio, já bento, e que, puxa vida, depois que eu ganhei o meu, cada vez eu tenho mais vontade de rezar. E vocês vão ficar também com vontade de rezar, eu tenho certeza. Bom, vamos ver então. Eu vou ler aqui um texto para vocês verem como é que tudo isso tem sua lógica. No dia 29 de junho de 1972, quase 4 anos após a morte do Padre Pio, certo? O Padre Pio morreu em 1968. O Papa Paulo VI diz na homilia da missa da solenidade de São Pedro e São Paulo. Olhem as palavras do Papa Paulo VI, que não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Diz, aspas, tenho a sensação de que, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. Há dúvidas, incertezas, problemas, inquietações, confrontos. Não há mais confiança na igreja. Minha gente, vocês acham que o Papa Paulo VI exagerou nessa época? Muita gente na época exagerou. Eu já era crescidinho, né? Quer dizer, não era tão crescidinho, mas eu acompanhei o desenrolar dessa história depois disso. Muita gente achou que era uma figura de retórica. Vamos olhar à nossa volta, vamos ver o noticiário, o caos que se encontra. Olha só o que ele diz: dúvidas, incertezas, problemas, inquietações, confrontos. Não há mais confiança na igreja. E continua o Papa falando. Infiltrou-se a dúvida em nossas consciências por fendas que deviam estar abertas à luz. Foram abertas para as trevas. A ciência só espalha a crítica e a incerteza, ela que devia nos aproximar cada vez mais de Deus e nos ajudar a celebrá-lo com maior intensidade. Claro, porque fé e religião, fé e ciência nunca se contrapõem. A ciência consegue provar coisas que a gente já sabe pela fé, né? A ciência, no entanto, para que ela é usada hoje? Para aumentar o número de abortos, o número de pecados, enfim, a tecnologia, então, nem se diga, né? São portas frestas que estão abertas para as almas todas se desviarem, né? Continua o Papa. Também na Igreja predomina esse estado de incerteza. Repito, também na Igreja predomina esse estado de incerteza. Acreditava-se que depois do Concílio Vaticano II, viria um dia de sol para a história da Igreja. Ao contrário, veio um dia de nuvens, de tempestade, de escuridão, de buscas, de incertezas. Está aqui. Papa Paulo VI, confirmando o que o Padre Pio já via. Padre Pio já via muito mais coisas. Existe muita matéria sobre essas previsões do Padre Pio a respeito dessa época. Nós temos que pesquisar um pouco mais, descobrir, etc. Eu só falo aqui quando eu tenho certeza de que a fonte é séria. Do contrário, não espalho fake news, fake news da fé, né? É o pior que pode haver, né? É jogar as pessoas no inferno. Bom, nós vamos rezar, então, agora, o ato de consagração ao Imaculado Coração de Maria, escrito pelo Papa Pio XII, que foi extraído do Manual de Nossa Senhora Aparecida, edição de 1946. Prestem atenção nesse ato, prestem muita atenção, analisem cada palavra, que eu não vou analisar, porque vai ser uma oração que eu vou ler, né? E oração não cabe, se bem que vocês vão ver por esse texto que ele mereceria um vídeo só para comentar cada frase, tá bom? Então, presta atenção, vamos rezar então pedindo que Nossa Senhora, que o Imaculado Coração de Maria nos preserve dos castigos que estão por vir, que nos faça ver claro qual é a nossa parte,
o que nós devemos fazer em reparação ao Imaculado Coração de Maria? Quais são as obras que nós devemos fazer, além de ter esperanças, né? Como disse o Padre Amorte. Então, minha gente, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Rainha do Santíssimo Rosário, auxílio dos cristãos, refúgio do gênero humano, vencedora de todas as batalhas de Deus. Ante vosso trono nos prostramos suplicantes, seguros de impetrar misericórdia e de alcançar graça e oportuno auxílio e defesa nas presentes calamidades. Não por nossos méritos, mas sim unicamente pela imensa bondade de vosso maternal coração. Nesta hora trágica da história humana, a vosso Imaculado Coração, nos entregamos e nos consagramos, não apenas em união com a Santa Igreja, corpo místico de vosso Filho Jesus, que sofre e sangra em tantas partes e de tantos modos atribulada, mas sim também com todo o mundo dilacerado por atrozes discórdias, abrasado em um incêndio de ódio, vítima de suas próprias iniquidades. Que vos comovam tantas ruínas materiais e morais, tantas dores, tantas angústias de pais e mães, de esposos, de irmãos, de crianças inocentes. Tantas vidas cortadas em flor, tantos corpos despedaçados na horrenda carnificina, tantas almas torturadas e agonizantes, tantas em perigo de perderem-se eternamente. Vós, ó Mãe de misericórdia, concedei-nos de Deus a paz e, ante tudo, as graças que podem converter-se em um momento os humanos corações, as graças que reparam, conciliam e asseguram a paz. Rainha da paz, rogai por nós e dai ao mundo em guerra a paz por quem suspiram os povos, a paz na verdade, na justiça, na caridade de Cristo. Dai a paz das armas e a paz das almas, para que na tranquilidade da ordem se dilate o reino de Deus. Concedei vossa proteção aos infiéis e a quantos jazem ainda nas sombras da morte. Concedeis a paz e fazei que brilhe para eles o sol da verdade e possam repetir conosco ante o único Salvador do mundo: glória a Deus às alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Dai a paz aos povos separados pelo erro ou a discórdia, especialmente àqueles que vos professam singular devoção e nos quais não havia casa onde não se achasse honrada essa venerada imagem, hoje quiçá oculta e retirada para melhores tempos. E fazei que retornem ao único redil de Cristo, sob o único verdadeiro pastor. Obtei paz e liberdade completa para a Igreja Santa de Deus. Contei o dilúvio inundante do neopaganismo, fomentai nos fiéis o amor à pureza, a prática da vida cristã e do zelo apostólico, a fim de que aumente em méritos e em número o povo dos que servem a Deus. Finalmente, assim como foram consagrados ao coração de vosso Filho Jesus, a Igreja e todo o gênero humano, para que postas nele todas as esperanças, fosse para eles sinal e prenda de vitória e de salvação. De igual maneira, ó Mãe Nossa e Rainha do mundo, também nos consagramos para sempre a vosso Imaculado Coração, para que vosso amor e patrocínio acelerem o triunfo do reino de Deus e todas as gentes pacificadas entre si e com Deus vos proclamem bem-aventurada. E entoem convosco, de um extremo a outro da terra, o eterno Magnificat, de glória, de amor, de reconhecimento ao coração de Jesus, no qual apenas se podem achar a verdade, a vida e a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Pio de Pietrelcina, gravai essas palavras nos nossos corações, nos corações de todos que estão assistindo esse vídeo. Isso aqui ouçam novamente a oração, vocês vão acompanhando o texto, pense em cada coisa, como ela é atual, parece que foi escrita agora. Não tem nada que a gente tem que adaptar, dizer, isso aqui foi naquela época, nada. Bom, meu pessoal, meus amigos, eu me despeço, salve Maria
E, antes da Ave Maria e da bênção do Padre Pio, ouçam um recadinho que eu deixei para vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, deem seu like, inscreva-se no canal, acionando o sininho e faça seu apostolado pessoal, compartilhando entre seus amigos. Na descrição do canal tem um link para você registrar seu e-mail e ser avisado de cada nova história. E se você quiser fazer parte deste apostolado, ligue para 0800 006 1223 e inscreva-se no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio. Com uma doação mensal de R$ 60, equivalente a R$ 2 por dia, você ganha de presente um lindo terço do Padre Pio. Além do mais, seu nome e suas intenções serão inscritos em mais de 72 missas anuais. Não fique em dúvida, ligue agora mesmo, inscreva-se e se informe com nosso atendente que outros presentes você receberá. Vamos agora rezar uma Ave Maria pelos pedidos particulares de todos aqueles que assistiram a este vídeo, rogando a São Pio de Pietrelcina que os abençoe neste dia. E a seguir, temos a bênção do Santo Padre Pio. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.